Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Nós estamos num culto de ensinamento, culto de doutrina, capítulo 24, verso 10. Todos encontraram? Glória a Deus. Eu prometo não ser cansativo nessa noite e seremos breve em nossas palavras. Versículo 10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém? Glória a Deus. Este versículo, ele lembra a importância de nós mantermos nossa força, nossa coragem, especialmente nos momentos de dificuldades. A vida, frequentemente, ela nos apresenta muitos desafios, momentos de angústia, mas é precisamente nesses momentos que nossa fé, determinação são testados. Quando nós entendemos que os desafios que surgem na nossa vida, na nossa fé, não são para nos abater, nos destruir, são para nos fortalecer, proporcionando uma maturidade em nossas vidas. A mensagem tem como título: Seja Forte. Nós devemos ser fortes em momentos cruciais da nossa vida. Eu me lembro que quando eu comecei a minha vida a entender, na minha juventude, a importância de ser forte, quando minha mãe, um dia conversando comigo, ela falava ao meu coração: meu filho, você tem que estar pronto para as dificuldades desta vida. E baseado no que ela me ensinava, eu passei a desfrutar do entendimento, da compreensão, e passei a aprender muitas dificuldades, muitas coisas, muitas peças que a vida oferecia e trazia contra a minha pessoa. Eu consegui transpor todas elas, pois ela me ensinou verdadeiramente como passar pelos obstáculos, pelas dificuldades, sem recuar. E se eu me mostrar fraco, no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia da tribulação, no dia da afronta, no dia da perseguição, e ali eu mostrar pouca força, eu vou mostrar para as pessoas o quanto eu sou fraco. Então, como vencer as lutas, as dificuldades da vida tendo pouca força? Como passar pelas dificuldades com pouca força nesta vida? A primeira coisa que eu aprendo é que não questione o local em que Deus te colocou. Nós não podemos vencer os obstáculos que a vida nos apresenta se nós não entendermos este espaço. E o primeiro é: não questione o local em que Deus te colocou. Como assim, pastor? Muitas pessoas estão passando momentos de luto e ali começam a questionar a Deus: Senhor, por que tu permitiu que a pessoa que eu tanto amava fosse levado pelo gancho da morte? Quando você está passando por uma dificuldade de porta fechada e você se desespera: Senhor, tu tem a chave, por que tu fechaste esta porta? A porta deveria estar aberta, porque com esta porta aberta eu manteria a minha casa, o meu lar, a minha família. Nunca questione a Deus nos locais que Deus te colocou. E por quê, pastor? Porque Deus, Ele olha para dentro de mim e dentro de você. Ele sabe as nossas fraquezas, Ele sabe as nossas dificuldades, Ele entende o medo, o pavor que sobrevém à humanidade, às pessoas. E por Ele conhecer e saber que cada um de nós precisamos ser moldado, às vezes Deus permite que nós sejamos levados ou colocados em lugares e em situações
para que nós venhamos a fortalecer a nossa fé, para que nós venhamos aqui a ser uma pessoa mais madura e aumentar um pouco mais a nossa fé. Amém? Texto de Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena, você nunca vai ter vitória. Mas se você entender que aquela dificuldade, o local e o problema que você está vivendo é permissão de Deus, tudo se tornará mais lindo, mais belo, mais prazeroso, mais tranquilo, mais sereno, e a paz de Deus habitará no teu coração. A prova disso é, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10 e o versículo 11, vai nos falar algo tremendo para as nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer: quando Samuel foi levantar a Davi como rei sobre Israel, foi ungir a Davi, ele não sabia quem era Davi, ele não conhecia a Davi, ele apenas sabia o endereço a qual ele deveria chegar. E chegando lá, na casa de Jessé, algo aconteceu. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Porque Deus não escolheu estes 6 filhos de Jessé, homens bonitos, homens fortes, homens de guerra, homens valorosos, homens que estavam na posição, homens que estavam em casa, homens que tinham ali um prestígio, homens que eram valorizados pelo seu pai e estavam ali na sua casa, no seu lar. Porque Deus não escolheu estes homens fortes, homens já feitos, homens que eram virtuosos, homens de guerra, homens poderosos que foram selecionados para o exército de Israel, homens que já tinham experiência, porque Deus não levantou, não escolheu aqueles 6 homens, aleluia. E a palavra de Deus vai nos mostrar algo tremendo. E o que Deus vai nos mostrar através de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10 e 11. O Senhor não tem escolhido a estes, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Aleluia. Enquanto eles estavam em casa, no conforto, na segurança e na providência, no cuidado de Jessé, havia o mais novo. O mais novo estava no campo, o mais novo estava apacentando ovelhas. Aleluia. Se nós analisarmos o texto, quem deveria estar no campo eram os irmãos de Davi, os mais velhos, os que tinham experiência, os que eram mais fortes. E por que, pastor? Porque o pastor tinha que proteger as ovelhas, o pastor tinha que cuidar das ovelhas, do rebanho. O pastor deveria estar no campo ali, vigiando o rebanho. O mais novo, de aproximadamente 15 anos, é que estava no campo ali, pastorando as ovelhas. O que eu entendo neste texto é que nós não devemos questionar a Deus o local em que Deus nos coloca. Nós devemos aceitar tudo aquilo que Deus coloca. Pastor, mas você não sabe se o que eu estou vivendo é permissão de Deus, se é Deus realmente que colocou. Nada acontece sobre esta terra que não seja permissão do Senhor. Então, quando nós vivemos, Davi estava no campo. Ele poderia questionar com seu pai:
Pai, tem Abinadab, que é mais forte. Tem Samar, que é mais forte. Tem todos os outros que são mais fortes, que poderia estar no campo. Eu sou apenas um jovem, eu sou ainda um adolescente. Mas não, a palavra de Deus não mostra, não diz que Davi, em aspecto algum, ele veio questionar a seu pai por estar lá no campo. A palavra de Deus não revela que ele havia murmurado por estar no campo. Pelo contrário, ele estava apacentando ovelhas. E onde ele estava? No campo, trabalhando, sozinho. Não tinha ninguém para o acompanhar, não tinha ninguém para o ajudar. Ele estava sozinho, cuidando do rebanho, sem murmurar, sem questionar. Porque quando nós entendemos e quando Deus nos coloca em um lugar, em uma situação, é porque Deus está nos preparando, nos capacitando para algo muito maior. E você vai precisar de experiência. Como assim, pastor? Você tira por Moisés. Moisés, durante 40 anos da vida de Moisés, Moisés ficou no palácio. Durante 40 anos da vida de Moisés, Moisés estava aprendendo a ciência egípcia. Ele estava entendendo e aprendendo estratégias de guerra egípcia. Durante 40 anos da vida de Moisés, ele viveu no palácio. E para quê? Deus estava ensinando a ele tudo aquilo que o Egito tinha a oferecer. Saindo do Egito, ele vai agora para o deserto. E no deserto, ele passa agora a cuidar de ovelhas. Agora imagina onde Deus colocou Moisés. No deserto para apacentar ovelhas. Então como é que eu vou apacentar ovelhas no deserto? Não há água, não há alimento. Há só dificuldades. Durante 40 anos, ele passou no deserto. E por que, pastor? Deus estava preparando Moisés para uma grande obra. Aleluia. Quando nós entendermos que Deus nos leva para situações e lugares, não é para nos abater, não é para nos entristecer, não é para nos destruir, é para nos fortalecer, para que nós venhamos a ganhar maturidade para lidar com problemas e situações que aparecem no dia a dia nas nossas vidas. E então Moisés vem do deserto, e agora ele aparece no Egito, tira o povo do Egito, e agora ele vai caminhar com o povo pelo deserto. E o povo sentia fome, sentia sede, e ali Moisés, como apacentava as ovelhas de seu sogro, ali ele estava apacentando agora pessoas. Então ele tinha experiência de lidar com o terreno, de lidar com o local, de lidar com a dificuldade, porque ele teve experiência. Deus o levou e o conduziu para ele aprender e a entender que com a dificuldade que ele passou no passado, viveu no passado, seria, aleluia, uma lição importante para ele colocar em prática no futuro. E assim aconteceu, assim sucedeu. Amém? Davi estava no campo, no deserto. A Bíblia não fala, mas eu entendo que os irmãos não queriam estar lá, apacentar ovelhas, não queria estar ali. Mas Davi estava naquele lugar. Então a primeira coisa para nós termos e alcançarmos sucesso na nossa caminhada é nós aceitarmos as determinações de Deus. Quando nós aceitarmos as determinações de Deus, o local e a situação, nós entrarmos, nós não devemos questionar a Deus. Por que aconteceu isso comigo? Mas para quê? Porque na nossa caminhada vai ter momentos e dias que nós vamos entrar no deserto.
Vai ter dia que nós vamos caminhar pelos vales. E vai ter momentos e situações que nós vamos estar diante de montes. E assim é a caminhada cristã. Nunca foi fácil e nunca será fácil. Sempre teremos dificuldade. A segunda coisa que eu aprendo aqui é aceite o processo. Aceite o processo. As pessoas querem a vitória sem pagar o preço. Você tem que entender que nada é de graça. Jesus vai nos dizer e ensinar que é por força que é tomado o reino de Deus. Se nós passarmos a entender a palavra de Deus, nós temos um processo na nossa caminhada. Porque nenhum de nós estamos convertidos. Nós iremos nos converter naquele dia, quando nós formos verdadeiramente transformados. Porque a nossa caminhada cristã é um processo. Dia após dia, Deus está trabalhando na minha mente, no meu coração e na minha vida. Ele está me convertendo dia após dia. Hoje eu sou e eu tenho que ser melhor do que ontem. E eu tenho que ser amanhã melhor do que hoje. Esse é o processo do cristão, do cristianismo. A conversão é um processo. Ele não terminou. Se você estivesse verdadeiramente convertido, você não estaria aqui em nosso meio. Pelo contrário, você já teria sido levado pelo Senhor. A conversão é um processo. Tem pessoas que não passam, não conseguem superar os problemas, as dificuldades. E isso se dá por causa de um motivo. E qual, pastor? Eles não vencem, eles não passam o seu processo. Então, conversando com a minha esposa, e eu conversando com ela, ela disse assim: Lima, por que tu não muda a situação? Em vez de tu chegar nesse ponto e parar como tu faz sempre, por que tu não atropela isso? Por que tu não passa por cima disso? Por que tu não segue à frente? Ignora, tampa os ouvidos, fecha os olhos, descruza os braços, caminha, vai em frente, passa por isso. Aí eu fechei aqui a boca, descruzei os braços e caminhei. Eu passei pelo problema, eu passei pela dificuldade. Não vou dizer para você que foi fácil, não. Foi difícil, foi quase que impossível, pois eu tive que engolir muitos arames farpados. Eu tive ali que ignorar muitas coisas que eu não concordava, mas para mim passar, eu tive que experimentar, fazer ali, daquele processo, daquela situação, algo que não viesse me parar. Então, a segunda coisa que eu entendo e aprendo aqui é: aceite e passe o processo. Aleluia. No processo, ninguém vai te ver. Quando você está no processo, é só você. Quando você vai para o processo, não vai ter ninguém para te ver, não vai ter ninguém para te ajudar, e desprezarão você, porque você está só. Eu quero que você entenda isso. No processo, você nunca terá a companhia de ninguém. E por quê? Porque vai ter decisões que você vai ter que tomar, e essas decisões será entre você e unicamente você. A decisão vai depender única e exclusivamente de você. Para você, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, há momentos que é somente você. Estão me entendendo? Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33 ao 36, aqui vai mostrar algo profundo para as nossas vidas. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele,
pois tu és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Quando você atravessar o processo, e você vencer o processo, você vai entender que as pessoas vão olhar para você, não vão depositar confianças em você, não vai ter fé em você, as suas decisões vão ser questionadas, o que você vai fazer, as pessoas vão tentar parar. E por quê? Porque eles não conhecem a tua história, eles não sabem o que você viveu, eles não entendem o que você passou. Por quê? Porque no processo você ficou com marcas, com o processo você ganhou maturidade, com o processo você alcançou experiência, com o processo você ganhou autoridade, com o processo você conseguiu ali superar os obstáculos, ainda que as pessoas não entendam, não aceitem, não acreditem. Você passou o processo. As pessoas podem até não aceitar, questionar o teu processo, as tuas decisões, as tuas escolhas. Mas Deus sabe e você sabe que tudo que você viveu, vivendo e aceitando o processo, Ele vai te levar para um lugar muito melhor, um lugar grande, um lugar que você jamais sonhou ou esperou. Então disse Davi a Saul, olha o que ele vai dizer. Saul não sabia, Saul não conhecia a vida de Davi. As pessoas que vão te criticar, as pessoas que vão falar mal de você, as pessoas que não vão te valorizar, são pessoas que não te conheceram, que não viram o processo, não entenderam o que você viveu para chegar até aqui. Eles não sabem, não conhecem a tua história. E isso acontecia com Davi, aleluia. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, eu tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e livrava da boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, e como o urso. Aleluia. As pessoas não entendem, as pessoas não conhecem o que você passou, não sabe a experiência que você tem, e você é capacitado, porque o processo te fortaleceu, o processo fez com que você viesse ter forças, entendimento, sabedoria, maturidade, e agora você está capacitado para enfrentar as dificuldades que possam vir sobre a tua vida. Tem pessoas que não podem receber uma notícia, já se desmancha, já chora, já se desespera. E por quê? Porque não passa o processo, não tem maturidade suficiente. São crianças, são pessoas que são como bebês, têm que ser levados nos braços. Pessoas carentes de afeto, pessoas que não têm ali uma maturidade, não têm uma estrutura, não têm ali uma segurança, não tem uma base do cristianismo. E por quê? Porque em vez de ler a palavra, em vez de buscar a Deus, em vez de se consagrar, em vez de se santificar, vive perdendo tempo com coisas que não edificam, com coisas que não fortalecem. E aí você vive uma vida raquítica, fraca, uma vida cheia de dificuldades e obstáculos que você não consegue transpor. E por quê, pastor? Porque falta você entender que quando o problema vem, você tem que passar por esse problema.
Você tem que transpor este problema. Você tem que vencer este problema. Caso contrário, você será sempre refém de uma mesma situação. E quando o problema vier verdadeiramente, aquilo que tu tem medo, aquilo que tu teme, aquilo que tu não quer que aconteça, vier a acontecer, você se desesperará. Você irá pecar, você irá blasfemar contra Deus, questionando as decisões, as atitudes e a vontade de Deus, Criador de todas as coisas. E por quê? Porque você não vai aceitar as coisas que podem vir sobre e contra a tua vida. Então Davi, que tinha vivido o processo, ele não questionou a Deus, ou os pais, ou os irmãos, porque estava no campo. Ele aceitou estar naquela situação, naquele lugar. Ele entendeu que tinha que passar o processo, então ele lutou contra o leão e contra o urso, para evitar que as ovelhas viessem ser tragadas, levadas por aqueles animais ferozes. Ele entendeu o processo. Ele tinha que lutar com aqueles animais. Ele só não sabia o porquê, ou para quê. Mas ele estava lá. Então ele tinha que enfrentar aquela situação. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? É que quando acontece, Deus colocar no lugar, ele não vai querer estar. Quando aparecer o leão ou o urso, ele vai fugir. E a ovelha vai ser levada pelo leão ou pelo urso. Porque você vai querer apenas livrar a sua vida. Atitude de pessoa egoísta. Atitude de pessoas covardes. Atitude de pessoas que não amam o seu próximo ou o seu semelhante. Então, quando nós vemos que nós não devemos questionar a Deus, o local, e temos que entender que temos que passar pelo processo, aqui eu vou aprender a terceira lição da vida de Davi, para a minha vida e para a tua. A terceira lição é que Deus vai criar oportunidade ou estratégia para você alcançar o seu objetivo. E por que Deus faz isso? Porque Deus vai me levar para o deserto, porque Deus vai me levar para o vale, porque Deus vai me colocar diante de monte, porque Deus vai fazer isso para você aprender a lidar no campo, no lugar que você está vivendo. Caso venha acontecer no futuro, você vai ter experiência para lidar com o local. E se aparecer o leão e o urso para me enfrentar, isso vai te trazer um fortalecimento, uma maturidade. Não vai ser para te destruir, porque você vai aprender. E por que Deus vai me colocar no deserto e vai colocar o leão e o urso para eu enfrentar? Por quê? Porque você pede a Deus. Você pede a Deus as bênçãos, só que Deus não te dá. E por que Deus não te dá? Porque Ele sabe que você não está preparado para receber as bênçãos de Deus. E por que você não está preparado para receber as bênçãos de Deus? Tem bênçãos de Deus materiais. Se vier para tuas mãos aqui, no dia seguinte, você sai da igreja. O pastor vai olhar, hoje é um culto de domingo, você não estará na igreja. E por quê? Porque de manhã você saiu com a sua família para a praia. À tarde, você foi para o shopping. Então, à noite, você não estará no culto. Na segunda, você foi comprar uma casa, você foi comprar um objeto, você foi passear no shopping ali, gastar um pouco do dinheiro que você tem. Na terça, culto, eu não posso estar, pastor, porque eu estava viajando a negócio, eu estava no outro estado, eu não pude estar no culto de terça-feira. Na quarta, não tem culto, eu saí para a minha casa de praia, eu fui comprar uma
uma casa com piscina. Você precisa ver, pastor, uma casa linda, boa e maravilhosa. Na quinta-feira, culto de ensinamento, culto, aleluia, de doutrina. Ah, pastor, infelizmente eu não pude estar. Eu fiz um churrasco na minha casa, convidei muitos amigos, e aí o horário estendeu-se. E agora eu não pude ir para o culto de doutrina, porque eu pedi nas pessoas para ir embora, o pessoal não foram. E eu me detive com o churrasco. Na sexta-feira, agora eu não posso, pastor. Eu vou sair de folga com a minha família, minha esposa, meus filhos, filhas. Eu vou sair, eu vou viajar, eu vou conhecer os Lençóis Maranhenses, eu vou conhecer ali Rio Grande do Norte, eu vou conhecer ali o estado da Bahia, eu vou conhecer, eu estou viajando com a família, então eu não vou poder estar esse final de semana na igreja. Então, tem pessoas que não estão preparados para receber as bênçãos de Deus. Porque se receber, no dia seguinte, estarão desviados, longe dos caminhos do Senhor. E é por isso que Deus, para dar uma coisa que nós precisamos, Ele primeiro prepara ali a tua mente e o teu coração. Tem coisas que eu desejei quando eu tinha 16, 17 anos de idade. Eu pedia a Deus, mas Deus veio me dar aquilo que eu queria depois dos 20, 30 anos de idade. E por quê? Porque se Deus tivesse me dado antes, provavelmente eu não estaria nem no meio dos irmãos. Talvez tivesse passado dessa para outra. E por quê, pastor? Porque não tinha maturidade. Às vezes nós pedimos e não recebemos. E por quê? Porque não estamos capacitados para receber as bênçãos do Senhor. E aí quando nós pedimos a Deus, o que Ele faz? Ele nos coloca em lugares, Ele nos leva para situações, Ele coloca obstáculos, dificuldades, para que nós venhamos ali a enfrentar e ali obter vitória sobre aquilo que se levanta contra as nossas vidas. Amém? Então a terceira lição que eu aprendo é que Deus vai criar oportunidades. Se você passou pelo lugar que Deus te colocou, não murmurou, não questionou a Deus. Se você aceitou o processo e passou, agora Deus vai fazer algo na minha vida e na tua. E o que Deus vai fazer? Ele vai criar estratégia. E que estratégia é essa? Ele vai colocar você de frente ali a tuas bênçãos. A palavra de Deus vai nos dizer que Davi, quando os filisteus começaram a afrontar a nação de Israel, o texto do capítulo 17 vai dizer que Davi ia e voltava. Ia e voltava. E nada acontecia. Por que não acontecia? Porque ele estava no lugar e no processo. Aleluia. Ele ia e nada acontecia, porque ele estava no processo. Até que, quando ele vence o leão e vence o urso, Deus agora diz, pronto, ele está agora preparado, capacitado para receber aquilo que eu tenho preparado para ele. E o que Deus fez? Capítulo 17, versículo 17 e o versículo 18. Disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te, para teus irmãos, um êfa deste grão tostado e estes 10 pão. Corre e leva-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao capitão de 1000. Aí, Davi vai. E o que acontece? A palavra de Deus vai dizer, visitarás a teus irmãos, a ver se eles vão bem. Aqui mudou a situação. Enquanto ele ia ver a batalha e voltava, ele ia ver as coisas, ele voltava. Nada acontecia. Mas Deus queria agora trazer a bênção sobre a vida dele. Então Deus prepara agora o seu pai, leva agora o mantimento para os teus irmãos. Agora Davi vai sair da sua casa, Deus vai criar uma estratégia e vai levar o alimento, o mantimento para os irmãos.
Chegando lá, o versículo 22 e o 25, Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha, subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. Olha, quais palavras que ele usou? Não precisamos morrer todos. Eu lutarei com um de vocês, e aquele que vencer será servo do vencedor. E ele afrontava a nação de Israel. Quando Davi ouviu aquelas palavras, e Davi as ouviu, porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser que Davi ia e vinha, nada acontecia. Davi foi levar a comida dos irmãos, nada acontecia. Aí agora, quando ele ouve o filisteu falando, algo acontece. Ele não vai ouvir somente o filisteu afrontando Israel. Agora ele vai ouvir aqui os oficiais do exército. E os oficiais vão dizer: o homem que ferir o rei, o enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Quando Davi ouviu isso, ele entendeu a oportunidade que Deus havia colocado sobre ele. Ele iria ter riquezas e iria se tornar um príncipe, porque iria casar com a filha do rei. Então ele viu ali que Deus agora colocara para ele uma oportunidade. Ele saía agora lá do deserto, ele saía agora das ovelhas, da casa do seu pai, e se tornar uma pessoa poderosa, influente e muito rico, bem-sucedido. Aleluia. E então ele entendeu que Deus ali estava criando estratégia. Deus estava conduzindo ele agora em direção ao seu futuro, a sua trajetória. Amém? O local e o processo, quando são superados, te levará a um desafio que te trará a vitória tão aguardada. Eu queria tanto que meu esposo fosse salvo, que a minha esposa fosse salva, que meus filhos fossem salvos. Você tem pago o preço por ele? Você tem aceitado o local que Deus tem te colocado? Você tem vivido verdadeiramente aceitando ali o processo? Porque não é fácil. Viver o processo não é viver a sua vida. Jesus vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Viver o processo é estar em casa, descansando, repousando. E ali está precisando evangelizar, está precisando construir, está precisando resolver qualquer coisa aqui. Eu estou cansado, eu estou assim, quebrado, eu estou assim, sabe, sem forças. E aí você pega e vai. Por quê? Porque é o processo. É o processo. Cansado, mas eu tenho que estar aqui. Com problema, mas eu tenho que estar aqui. Então, se você é um sonoplasta, mexe no som, eu estou cansado. É um processo, você tem que enfrentar. Ah, mas eu sou um músico. É um processo. Eu tenho que chegar. Eu tenho que passar por aquilo. Eu tenho que me dedicar àquilo. Eu tenho que me esforçar. Só que nós preferimos descansar. Fazer pouco caso. Nós ignoramos o horário. Nós ignoramos os dias. Nós ignoramos as coisas.
E por quê? Porque não queremos passar pelo processo. Nós queremos descansar. Nós queremos parar. Mas você observa, o processo, Davi, ele lutou com o leão e lutou com o urso. Isso quer dizer que você vai estar trabalhando e você vai ter dificuldades, como leão ou como urso. Você não pode cruzar os seus braços. Aquilo que é de sua responsabilidade, você tem que fazer. Você tem que assumir aquilo que é de sua responsabilidade. Eu quero que Deus salve os meus. Tu tens subido o monte, tu tens orado, tu tens se consagrado, tu tens jejuado, você tem feito a vontade de Deus? Não. Mas você quer que Deus salve o esposo, a esposa, você quer que salve os filhos. Você tem se dedicado, se esforçado. Você tem feito algo que você está acima de suas forças? Não. Então, dificilmente você colherá os frutos daquilo que você quer. E por quê? Porque quem mais se dedica, mais alcança. Quem mais mergulha no sobrenatural é o que mais vive o sobrenatural. Quem mais busca milagre é os que mais presenciam, contemplam o agir de Deus. Mas nós queremos descansar. Nós queremos cruzar os braços, porque estamos sempre cansados. Imagina, no culto desse, podia faltar todo mundo, mas se você chegasse, a porta estaria aberta, e o pastor que vos fala estaria aqui, porque é um processo. Eu sei do meu chamado, eu sei onde eu tenho que estar, e por eu saber onde eu tenho que estar, e o que eu tenho que fazer, eu faço. E o que acontece, pastor? Eu colho bênçãos e vitórias de Deus. E é assim que você entenda. Quero que você entenda. Quando nós não valorizamos o local, quando nós não aceitamos o processo, você vai viver nessa rotina. Mas Davi é diferente. Quando nós vemos aqui Davi, no capítulo 17, e agora o versículo 42 e o versículo 44, vai dizer assim: e olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. A pessoa olhava para Davi, era um mancebo. A aparência de Davi, gentil aspecto, a aparência dele era de uma pessoa mansa, tranquila, pacata, uma pessoa boa, uma pessoa do bem. E ali estava, diante daquele homem de guerra, quem sabe, cheio de cicatriz, com ódio na boca, sangue de sangue, gosto de sangue na boca, com espada, com escudo, com lança, preparado para uma batalha, preparado para uma guerra, estava ali de frente. E então ele desprezou. A primeira coisa que a gente entende aqui é que quando nós estamos para alcançar as nossas bênçãos, sempre vamos ouvir palavras que vão tentar nos entristecer, tentar fazer nós pararmos, fazer com que nós venhamos fraquejar na nossa fé. O gigante Golias, ele desprezou a Davi. Ele não acreditava que aquela criança viesse obter a vitória. Você deseja algo de Deus e as pessoas vão dizer: os teus sonhos são grandes demais para ti. Você nunca vai alcançar esse objetivo. E por quê? Porque eles desprezam. Eles não veem potencial na tua vida. Eles não sabem, pelo vale, pelo caminho que tu tem andado, se tu tem superado, passado o processo ou não. As pessoas vão sempre tentar ali desprezar ali a tua vida, porque não conhecem a tua história.
Disse mais o filisteu a Davi. Ele não se calou. Ele continuou a falar. Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha, menino, se tu der mais um passo em minha direção, eu vou te matar. Com a espada eu vou te cortar em vários pedaços. E vou pegar a tua carne, eu vou dar aos cachorros, vou dar aqui aos abutres, vou dar aos animais selvagens. Por isso, nem ouse vir dar mais um passo em minha direção. Mas aquele que aceitou estar no vale ou na situação, aquele que passou pelo processo, ele não se contenta em ouvir afronta, ele não aceita palavra de negatividade. Aquele que passou e suportou e enfrentou o processo, ele não se acovarda. Ele vai se colocar de pé e vai caminhar em direção à sua vitória, ao seu objetivo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Se Davi não tivesse apacentando as ovelhas de seu pai, se ele não tivesse vivido no campo, se ele não tivesse lutado e matado o leão, lutado e matado o urso, se ele não tivesse vivido e experimentado o processo, ele não teria coragem de enfrentar o gigante Golias. Por quê, pastor? Porque ele não teria experiência. Ele não teria experiência de lutar e obter a vitória. Deus está vendo lá na frente a minha vida e a tua vida. Deus sabe os obstáculos, as dificuldades que eu e você vamos passar e vamos ter que enfrentar. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando nós nos encontrarmos em uma situação difícil, em um lugar que nós não queríamos estar, entenda, Deus está nos colocando para nos fortalecer, para que nós venhamos aqui a suportar o futuro, porque nós não vemos. E quando as pessoas, as dificuldades, os obstáculos se levantarem contra as nossas vidas, em frente, permaneça-te de pé, porque Deus está vendo lá na frente. E quando chegar lá na frente, e você se deparar com uma situação, você passará. E por quê, pastor? Porque você passou no lugar que Deus te colocou. Porque você caminhou e entendeu o processo. Então o que vai acontecer lá na frente é só a confirmação da vitória que te aguarda. Porque a vitória é daqueles que perseveram até o fim. Quem não persevera não tem vitória. Quem não persevera desanima e acaba ali enfraquecendo e saindo da presença do Senhor. Mas aqueles que perseveram até o fim cantam o hino da vitória. Aleluia. O versículo 49 ao 51, ele vai dizer algo tremendo, e aqui eu fecho essa mensagem. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto na terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão.
a tua vitória, ela não vai vir por méritos teus. A tua vitória, Deus é que estará conduzindo. Então tu não precisará te preocupar como vai ser. Eu não tenho espada, eu não tenho um escudo, eu não tenho lança, eu não tenho armadura. Como é que vai ser? Não importa. É Deus que estará no controle. A experiência que você teve ao passar pelo vale, ao passar pelo deserto, ao passar pelo monte, a experiência que você teve naquele lugar, ao vencer o leão, ao vencer o urso, ali vai te proporcionar a vitória lá na frente. Aleluia. Por isso, correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. E tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Aleluia. Amém? E o que aconteceu, pastor? Os problemas, as dificuldades, elas vão cair por terra. E aqueles que se levantam contra a tua vida, eles fugirão. Eles baterão em retirada. E com isso, vai vir algo tremendo para a tua vida. As bênçãos de Deus vão chegar no teu lar, na tua casa. E por quê? Porque você aceitou o local. Você viveu o processo. E agora Deus, Ele vai te conduzir em direção à tua vitória. Amém?